refletividade parece ser a onisciência dentro dos limites do experiencial finito e pode representar a emergência da presença de consciência do Ser Supremo. Se essa suposição for verdadeira, a utilização da refletividade em qualquer das suas fases será equivalente a um contato parcial com a consciência do Supremo. 8. As personalidades do Espírito Infinito. O Espírito Infinito possui o poder pleno de transmitir muitos dos seus poderes e prerrogativas às suas personalidades e agências coordenadas e subordinadas. O primeiro ato, como deidade criadora do Espírito Infinito, funcionando à parte da Trindade, mas por meio de alguma coligação não revelada com o Pai e com o Filho, personalizou-se na existência dos 7 Espíritos Mestres do Paraíso, os distribuidores do Espírito Infinito aos universos. Não há nenhum representante direto da terceira fonte e centro nas sedes centrais de um superuniverso. Cada uma dessas 7 criações depende de um dos Espíritos Mestres do Paraíso, que atua por intermédio dos 7 Espíritos refletivos situados na capital do superuniverso. O ato criador seguinte e contínuo do Espírito Infinito é revelado de tempos em tempos na geração dos espíritos criativos maternos. Cada vez que o Pai Universal e o Filho Eterno tornam-se os pais de um Filho Criador, o Espírito Infinito torna-se o ancestral de um espírito criativo materno de um universo local, a qual se torna a coligada íntima daquele Filho Criador em toda a experiência subsequente no universo. Na mesma medida em que é necessário distinguir entre o Filho Eterno e os Filhos Criadores, é necessário distinguir entre o Espírito Infinito e os Espíritos Criativos Maternos, coordenadas que estão aos Filhos Criadores nos universos locais. O que o Espírito Infinito é para a criação total, um Espírito Criativo é para um universo local. A terceira fonte e centro é representada no grande universo por um vasto conjunto de espíritos ministradores, mensageiros, mestres, juízes, ajudantes e conselheiros, juntamente com os supervisores de certos circuitos de natureza física, moroncial e espiritual. Nem todos esses seres são personalidades no sentido estrito do termo. A personalidade do tipo das criaturas finitas é caracterizada por 1. Uma consciência subjetiva de si própria. 2. Uma reação objetiva ao circuito da personalidade do Pai. Há personalidades de Criador e personalidades de criatura, e, além desses 2 tipos fundamentais,
há personalidades da terceira fonte e centro, seres que são pessoais para o Espírito Infinito, mas que não são incondicionalmente criaturas pessoais para os seres criaturas. Essas personalidades da terceira fonte não são uma parte do circuito da personalidade do Pai. As personalidades da primeira fonte e as personalidades da terceira fonte são mutuamente contatáveis. Todas as personalidades são contatáveis. O Pai outorga personalidade pelo seu livre arbítrio pessoal. Por que ele o faz, podemos apenas conjecturar. Como ele o faz, nós não sabemos. Tampouco sabemos por que a terceira fonte outorga personalidade de um tipo que não vem do Pai. Mas isso o Espírito Infinito faz por si próprio, em conjunção criadora com o Filho Eterno e de inúmeros modos desconhecidos para vós. O Espírito Infinito pode também atuar pelo Pai na outorga da personalidade da primeira fonte. Há inúmeros tipos de personalidade da terceira fonte. O Espírito Infinito outorga a personalidade da terceira fonte a inúmeros grupos que não estão incluídos no circuito da personalidade do Pai, tais como alguns dos diretores de potência. Do mesmo modo, o Espírito Infinito trata como personalidades a numerosos grupos de seres, tais como os espíritos criativos maternos, que por si próprios são uma classe específica nas suas relações com as criaturas do circuito do Pai. Tanto as personalidades da primeira fonte quanto as da terceira fonte são dotadas com tudo aquilo que o homem associa ao conceito de personalidade e muito mais mesmo. Elas têm mentes que abrangem memória, razão, julgamento, imaginação criativa, associação de ideias, decisão, escolha e inúmeros outros poderes de intelecto inteiramente desconhecidos para os mortais. Com poucas exceções, todas as ordens reveladas a vós possuem forma e individualidade distintas. Elas são seres reais. A maioria delas é visível para todas as ordens de existência espiritual. Até mesmo vós sereis capazes de ver os vossos coligados espirituais das ordens menos elevadas, tão logo vós libereis da visão limitada dos vossos olhos materiais atuais e tão logo fordes dotados com uma forma moroncial, a qual tem a sensibilidade ampliada para a realidade das coisas espirituais. A família funcional da terceira fonte e centro, tal como é revelada nestas narrativas, enquadra-se em 3 grandes grupos. Primeiro, os espíritos supremos, um grupo de origem composta que abrange, entre outras, as ordens seguintes:
1. Os 7 Espíritos Mestres do Paraíso. 2. Os Espíritos Refletivos dos Superuniversos. 3. Os Espíritos Criativos Maternos dos Universos Locais. 2. Os Diretores de Potência, um grupo de criaturas e agentes e agências de controle que opera em todo o espaço organizado. 3. As personalidades do Espírito Infinito. Essa designação não implica necessariamente que esses seres sejam personalidades da terceira fonte, embora algumas delas sejam tão únicas quanto as criaturas de vontade. Comumente, elas estão agrupadas em 3 classificações principais. 1. As personalidades mais elevadas do Espírito Infinito. 2. As hostes de mensageiros do espaço. 3. Os espíritos ministradores do tempo. Esses grupos servem no paraíso, no universo central ou residencial e nos superuniversos, e abrangem ordens que funcionam nos universos locais e mesmo nas constelações, sistemas e planetas. As personalidades espirituais da vasta família do Espírito Divino e Infinito estão dedicadas para sempre ao serviço de ministração do amor de Deus e da misericórdia do Filho a todas as criaturas inteligentes dos mundos evolucionários do tempo e do espaço. Esses seres espirituais constituem a escada viva pela qual o homem mortal ascende do caos à glória. Revelado em Urântia por um conselheiro divino de Uversa, incumbido pelos anciães dos dias de descrever a natureza e o trabalho do Espírito Infinito.